Então, senhores, começamos a nossa gravação, começamos com o pé direito no nosso método sentença final, direto ao ponto. Aqui eu tenho o objetivo e também tenho a oportunidade de trazer para vocês os principais tópicos de cada matéria do edital. Então, eu vou pegar as principais partes da Alep, vou dissertar sobre essas principais partes da Alep com vocês. Depois, vamos falar sobre o REMP, também vamos falar sobre a ANEP e vamos falar sobre todas as partes de legislação especial. Quando vier a professora de português, o que ela vai fazer? A mesma coisa. Vai trabalhar com os principais tópicos, conforme as características da banca OCP. Todos os professores, eles vão trabalhar dessa forma. É um intensivo para sacramentar a aprovação de vocês. Aqui o único e exclusivo objetivo é visualizar vocês dentro da Polícia Penal, com aqueles que de fato possuem experiência para isso. E começando com os tópicos pertinentes, eu peço a vocês que tenham atenção quanto à Alep. Eu ouso a dizer que, quanto às questões da Alep, pelo menos 3 questões vocês vão ter. Podem ficar totalmente tranquilos que a Alep, ela vai aparecer ali pelo menos 3 questõezinhas. Ah, professor, por que você acha isso? Porque eu acho. Depois vocês vão entender. Mas podem preparar para pelo menos 3 questões da Alep. E falando sobre essa Alep, eu tenho que prestar atenção porque existem assuntos que a Banca Instituto OCP ama trabalhar, e além de terem assuntos que a Banca Instituto OCP ama trabalhar, eu tenho também conceitos que são inovações legislativas importantes para a prova de vocês. Galera, o que eu vou falar aqui hoje é assunto que vai estar lá na sua prova do dia 25. Então, pelo amor de Deus, não fica na dúvida, não fica tímido, não fica com aquela bobeira, ai meu Deus, se eu perguntar eu vou parar a aula. Não! É um sentença final, mas é um sentença final com responsabilidade. Eu vou sacramentar a vitória de vocês, se Deus assim permitir, mas, acima de tudo, eu vou trazer essa vitória com muita responsabilidade, com muito cuidado e com muito carinho. Então, indo direto ao ponto, vamos observar as previsões da LEP. E eu quero começar, eu quero ir no artigo 41, porque teremos assunto relacionado a esse artigo 41 na sua prova. Presta atenção desse artigo 41, porque ele vai aparecer na sua prova. E a minha aposta de prova, aquilo que eu acredito que vai aparecer dentro da prova de vocês, falando sobre a retrospectiva da LEP, é relacionado ao feminicídio. Tá aqui, ó. Deixa eu até pegar. Primeiro, eu tenho uma inovação legislativa, eu tenho uma previsão aqui que é importantíssima para a sua prova, e você não pode perder ela de vista. A inovação legislativa que, a primeiro momento, ela vai trazer a possibilidade da suspensão de direitos que são cedidos ao IPL, mas, acima de tudo, ela vai falar sobre a limitação do direito de visita íntima. Pode colocar uma estrelinha aí no seu material, pode colocar, sem problema algum. E acredito muito que o examinador, ele vai cobrar esse segundo conceito de vocês relacionado à suspensão da visita íntima, a perda da visita íntima por aquele indivíduo que praticar o crime de feminicídio. E presta atenção aqui, anota isso e não deixa isso sair da sua mente. Quando falarmos dessa suspensão, ou quando falarmos dessa perda da visita íntima, ela será para um único e exclusivo crime. Ela será em decorrência de um único e exclusivo crime. Você que está na sua casa, entenda, somente no caso do feminicídio, que teremos essa condição onde eu vou falar sobre a vedação da visita íntima. Então, somente no caso do feminicídio que eu vou falar sobre essa questão relacionada aqui à perda da visita íntima. Em outros crimes, por exemplo, o crime de estupro, tem a possibilidade no crime de estupro eu também falar sobre
essa perda da visita íntima? Não. Presta atenção, deixa eu explicar uma coisa para vocês que merece muito cuidado. O feminicídio, ele é uma inovação legislativa que ele pode impactar para vocês. Então, olha aqui, ó, o feminicídio, ele é uma inovação legislativa que ele pode impactar para vocês informações da LEP, da Lei de Execução Penal e também do Código Penal. Esse feminicídio aqui, ó, tô falando no dia 6/1/2026. Esse feminicídio aqui, ele vai aparecer na sua prova. Ele pode aparecer tanto na LEP, ele pode aparecer tanto na Lei de Crimes Hediondos, ou ele pode aparecer no Código Penal. E eu ouso dizer para vocês que o examinador ele vai cobrar algum assunto relacionado ao feminicídio e à suspensão, à restrição ou à perda do direito de visita íntima. E somente quando o indivíduo praticar o crime de feminicídio, somente no caso do feminicídio, que ele vai perder esse direito de visita íntima. A LEP, a Lei de Execução Penal, ela não fala mais em nenhuma outra situação que haverá perda do direito de visita íntima. Inclusive, senhores, um fato interessante para vocês. O único momento que a LEP ela cita qualquer coisa sobre visita íntima é para falar sobre essa perda do direito de visita íntima quando o indivíduo praticar o crime de feminicídio. Então, quando ele for condenado pelo crime de feminicídio, ele vai perder o direito de visita íntima. Aí eu lanço um questionamento para vocês totalmente pertinente à nossa aula. E se na hora da prova o examinador ele for capcioso o suficiente para poder colocar na sua prova do seguinte jeito: o preso condenado por crime contra a mulher por razões do sexo feminino ou o preso provisório, e aqui eu estou falando do preso provisório que ainda não foi condenado, em ambos os casos, ele perderá o direito à visita íntima. Então, imagine se o examinador falar também daqueles casos do preso provisório perdendo o direito de visita íntima. Vocês marcariam a resposta como verdadeira ou como incorreta? O que vocês acham? E aí? Ó, aqui temos. Ó, o trem tá ficando bom, hein? Tô visualizando que tem pessoa falando que é verdadeira, tem pessoa falando que é incorreta. Observe a importância do sentença final e guardem essa maldade. O artigo 42, ele vai ser claro em dizer para vocês que é o preso condenado. Somente o preso condenado. Somente. Pode colocar aí no seu material. Desse jeito aqui, ó. Somente o preso condenado. Quando eu falar da perda da visita íntima, eu não vou incluir o preso provisório. O artigo 42, em sua inteligência, ele vai falar que o preso, na verdade não é o 42, vocês podem observar o 41, parágrafo 2º. Ele vai falar que o preso condenado por crime contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, qual é a previsão do feminicídio? Daí ele vai aparecer, não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10º em razão da visita íntima. Daí, senhores, eu tenho que pegar o conceito relacionado ao artigo 42. Por quê? O artigo 41, ele traz para vocês o preso condenado, certo? Tá aqui, bacana. Olha que gostoso de falar, gostoso de visualizar, correto? Mas eu tenho a continuação que eu tenho que ler o artigo de maneira completa. Aí aparece o artigo 42 falando: aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nessa seção. Ou seja, quando vocês visualizarem o artigo 42, o artigo 42 ele vai falar: tudo que é previsto para o preso condenado também é previsto para o preso provisório. Então, na letra da lei, o candidato que se limita a ler somente o artigo 41, ele vai entender essa ideia, que a visita íntima, quando há a perda dela, é somente para o condenado. Mas se estendermos a leitura para o artigo 42, vocês vão visualizar que o artigo 42, ele possui a letra da lei falando que
todas as vedações, todos os impedimentos e também todas as modalidades de suspensões, elas se estendem para o preso provisório. Olha que maldade. Não, professor, agora eu fiquei totalmente confuso, não estou entendendo mais nada. Então, anota no seu material aí. Vamos voltar àquela sequência de raciocínio. Eu tenho a necessidade de entender, guardem isso, o preso, quando ele tem a suspensão da visita íntima, ele será o preso condenado, conforme o artigo 41. E daí, na hora da prova, se o examinador quiser te confundir, ele pode colocar uma questão. Tanto o preso condenado como o preso provisório poderão ou terão a perda do direito de visita íntima se eles tiverem praticado o crime de feminicídio. O candidato vai pensar somente o condenado, porque eu li lá no 41, parágrafo 2º. Mas devemos ter uma continuação da leitura, devemos ter uma continuação do raciocínio. E o raciocínio correto é que o artigo 42, ele vai falar para vocês, ele vai trazer o conceito que também o preso provisório terá suspensão, terá a perda ou terá a restrição da visita íntima, porque o artigo 42 fala que aplica-se no que couber todos os conceitos dessa seção, ou seja, todos os conceitos relacionados ao artigo 41 também serão aplicados para o preso provisório. Tenham atenção, tenham cuidado quanto a isso, senhores. Isso aí é importantíssimo para a prova de vocês. Isso aí vale ponto. Então, aqui, ó, depende da formulação da pergunta. Correto. Eu quero que vocês guardem o seguinte. Para que não fique inconsistente, o examinador perguntando conforme o artigo 41, parágrafo 2º, vocês vão lembrar, o preso condenado. Agora, se o examinador não citar artigo, se o examinador não trouxer artigo, vocês vão entender que tanto o condenado como o provisório, ambos vão perder o direito de visitação íntima se eles praticarem um crime de feminicídio. Podem pegar aí para mim, fazendo favor, que vocês vão perceber. Tá aqui, ó. Podem pegar e observar a classificação. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, para quem tiver a disponibilidade aí, acessem o artigo 42 da LEP. O artigo 42, ele vai falar, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nessa seção. E qual seção é essa? Seção 2ª. Então, dos direitos do IPL, todos os direitos também serão garantidos ao preso provisório, mas também todas as vedações serão executadas para o preso provisório, inclusive a vedação do direito de visita íntima quando ele tiver praticado, quando ele estiver na suspeita de ter praticado um feminicídio. Entenderam o destaque que eu quis passar para vocês? Senhorita Rafaela, você conseguiu entender? E o nosso amigo Otávio, ele trouxe com o artigo 41, sem artigo, sem se deduz os dois artigos do provisório condenado. Exatamente isso, Otávio. Se falar somente do artigo 41, parágrafo 2º, eu tenho que limitar somente a ele. Se não citar o artigo, eu tenho que deduzir que é o preso condenado e o preso provisório. Eu tenho que visualizar essa ideia do preso condenado e do preso provisório. Isso aí, senhores, vai pegar muita gente na curva, porque o candidato, ele vai ler somente o artigo 41. Ele vai esquecer de ler o artigo 42. E o 42, ele é uma complementação do 41. O 42, ele vai trazer informações residuais que necessitam ser destacadas para o 41. Ainda bem que estamos aqui. Exatamente. Ô, Ana, eu vou trazer nesse sentença final aquilo que tem de melhor para vocês. No sentença final, vocês podem ter certeza que eu vou esmiuçar todas as informações necessárias para a sua aprovação. Rafaela, então o preso provisório terá visita restrita se mencionar o artigo 42? Ô, Rafaela, exatamente isso. Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Quando lemos a LEP, ela é uma legislação que ela se complementa.
Eu não posso ler um artigo de forma individual. Na LEP, por exemplo, quando eu falar do trabalho do preso, eu não posso falar do trabalho do preso exclusivamente no artigo 32 ou no artigo 37. Eu tenho que ler ele como um todo. Quando eu falar também dos direitos do preso, eu não posso ler os direitos do preso de forma limitada. Eu tenho que ler o artigo 41 no seu parágrafo 2º, no seu parágrafo 1º, mas eu também tenho que ler o artigo 42 para poder entender que o que aplica-se para o preso condenado também aplica-se para o preso provisório. O que é destacado para o preso condenado também é destacado para o preso provisório. Para quem tiver a LEP em mãos aí, eu peço para que vocês possam ir direto ao ponto no artigo 42. Vocês vão ver que a exegese da lei, vocês vão ver que o conceito da lei é totalmente direto, ele vai falar aplica-se ao preso provisório e também àquela pessoa submetida à medida de segurança no que couber o disposto nessa seção. Ou seja, das suspensões, eu tenho também a aplicação para os provisórios. Das restrições relacionadas aos direitos que serão restringidos, eu também tenho as previsões para o preso provisório. Beleza? Primeiro destaque, primeiro ponto que vocês devem ter muita atenção. Daí, senhores, eu tenho que falar sobre outro conceito que é a posta de prova, sobre outro conceito que, para mim, se o candidato não prestar atenção, ele vai derrapar. É isso aqui, ó. Isso aqui cheira a prova. Isso aqui é a cara da banca Instituto AOCP cobrar. Por quê? Atualmente, quando visualizarmos o artigo 41 em seu parágrafo 1º, ele vai falar que os direitos, está até aqui no material, os direitos previstos nos incisos 5º, 10º e 15, todos eles poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução. Inovação do ano de 2024. E essa inovação mudou a ideia, porque antes, quem restringia ou suspendia o direito do preso era o diretor da unidade prisional. Agora, quem suspende ou restringe o direito do preso é o juiz da execução. Então, eu tenho que guardar, caberá ao juiz da execução. Agora, a atribuição é exclusiva do juiz da execução. Pode colocar aí, ó. Artigo 41, no seu parágrafo 1º. Se tiver com a LEP em mãos, vocês vão visualizar que ela nos traz esse destaque, que ela nos traz essa informação. E informação que é importante, informação que você tem aqui no direto ao ponto. Então, suspensão e restrição dos direitos. Começando aqui a narrativa para vocês. A suspensão era realizada pelo diretor da unidade prisional. Agora, é realizada exclusivamente pelo juiz da execução. Os direitos que vão ser suspendidos serão quais? Proporcionalidade na distribuição do tempo entre trabalho, descanso e recreação, visitas do cônjuge, companheiro, parentes e amigos em dias determinados, e contato com o mundo exterior por meio de carta, leitura ou outros meios de informação. Show de bola? Estão conseguindo visualizar as informações até agora apresentadas? Tá bacana? Conseguiram entender esses dois conceitos? Meu ponto de vista é que o artigo 41 ele vai aparecer na prova de vocês. Esse artigo 41 ele vai estar ali na provinha de vocês para poder trazer informações pertinentes. Destacar dessas informações, eu só quero falar para vocês, pois estamos narrando sobre os direitos dos presos, correto? E aqui eu já quero lançar uma informação relacionada ao banho de sol. O banho de sol é um direito do preso, previsto tanto no REMP, também em outras matérias, em outras legislações. Mas eu peço que tenham atenção, porque a LEP, a Lei de Execução Penal, a lei que vocês estudam aqui, ela não classifica, ela não traz em nenhum momento qual é o período, qual é o prazo ou qual é o tempo do banho de sol. Então, se o examinador ele quiser fazer alguma maldade com vocês, eles vão colocar lá que a LEP vai limitar para o preso que não está no RDD
um prazo de banho de sol de 2 horas. Está errado. A LEP, se ela falar sobre o banho de sol, ela vai falar do banho de sol para o RDD, regime disciplinar diferenciado, que daqui a pouco a gente vai conversar. Mas para o preso comum que não encontra-se no RDD, não existe nenhum prazo para banho de sol. Mas eu quero adiantar um assunto para vocês lá do REMP, que eu vou tratar novamente daqui a algum tempo, mas eu já quero trazer esse assunto antes de vocês chegarem no REMP. Aqui, ó. Anota aí para mim, fazendo favor, que o REMP ele vai falar para vocês sobre banho de sol. O REMP ele vai explicar para vocês que o banho de sol para o preso comum, para aquele preso que não cumpre nenhuma sanção disciplinar, será de no mínimo 2 horas. Será de no mínimo 2 horas. E 2 horas durante a semana, não 2 horas diárias, beleza? Porque o examinador ele pode ser também maldoso com vocês e colocar da seguinte forma: e senhores, treinem o psicológico de vocês, porque a banca OCP, ela tem os seus mecanismos ardilosos. Ela vai vir aqui e vai colocar no mínimo de 2 horas semanais. Semanais. Aí vocês caem do cavalo. Aí você se ferra. Não, senhores, são 2 horas diárias. A LEP estabelece prazo de tempo mínimo para banho de sol? Não. A LEP não estabelece prazo para banho de sol. E daí eu quero só trazer um conceito para vocês relacionado ao STF, porque o STF já se manifestou que o banho de sol do preso vai ser de, no mínimo, 2 horas diárias. Mas aí é um assunto relacionado a entendimento jurisprudencial. Pode cair na prova? Pode, cair em prova, mas provas que são relacionadas a concursos de nível superior. Pode cair para vocês, mas não tem tanta aí possibilidade. Destacado isso, eu quero seguir para o conceito do RDD. Só prestem atenção, só tenham cuidado, porque quando falarmos do RDD, do regime disciplinar diferenciado, daí nesse regime disciplinar diferenciado, a gente vai ter um prazo para o banho de sol. Então, quando estivermos tratando do RDD, o banho de sol, ele vai ter um prazo, ele vai ter uma classificação. E no caso do RDD, o banho de sol, ele vai ser de 2 horas diárias. E sabe o que o examinador ele vai fazer lá na sua prova? Que ele vai te jogar num buraco, onde é uma cova comum, e vai vir um cachorro caramelo e vai fazer suas necessidades em você, as necessidades dele, né? O examinador ele vai colocar que para o regime disciplinar diferenciado, o banho de sol vai ser de até 2 horas. Meu Deus, muita maldade, muita malícia, cheio de maldade para poder te jogar no buraco. E você, se não tiver atenção, vai marcar. Mas você está aqui estudando com o direto ao ponto. E você deve entender que quando falarmos da saída para banho de sol, a saída para o banho de sol será por 2 horas, tanto na LEP como também no REMP. Não é até 2 horas. Fala o seguinte, vai lá no artigo 52 da LEP, vai lá no artigo 52 da LEP e observe a classificação do inciso 4º. O inciso 4º ele vai trazer para vocês a denominação que o banho de sol, já que estamos falando sobre direitos dos presos, estamos falando sobre banho de sol, temos que falar do banho de sol do RDD. O banho de sol do RDD será por 2 horas, não é um até. Se aparecer até 2 horas, é coisa ruim, é coisa mandada. Vocês devem entender que é pelo prazo, é por 2 horas. Então, só para observarmos o nosso quadro direto ao ponto, eu tenho que entender que a LEP, ela não fixa tempo. As regras de Mandela, que um dia já caiu e hoje não cai mais, ela falava que o banho de sol ia ser, no mínimo, 1 hora. O REMP, 2 horas. STF, 2 horas. RDD, 2 horas.
Mas aqui o REMP, ele vai falar no mínimo. Mínimo. O STF vai falar o quê? No mínimo. E o RDD vai falar por 2 horas. Maldade que você tem que ter na hora da prova. No REMP, no mínimo de 2 horas diárias e no RDD por 2 horas exatas. Exatamente, Carol. Totalmente cirúrgica e totalmente direta ao ponto. É essa a essência do direto ao ponto, galera. É isso que vocês devem aprender para a prova de vocês. Não tem como fugir. Se seguirmos essa metodologia, a aprovação ela virá com toda certeza. Deixa eu ver aqui o nosso amigo Otávio. Se no RDD perguntar no mínimo 2 horas, tá errado. Otávio, aí é coisa ruim, aí é coisa mandada. Daí é o cachorrinho levantando a pata, aquele camarelo. É caramelo, não é camarelo. Aquele camarelo, o nosso é camarelo. O camarelo chegando com a patinha, levantando assim, ó, e só fazendo aquela necessidade básica em você. Porque no RDD eu tenho que falar que é por 2 horas. Se o examinador colocar no mínimo 2 horas, tratando-se de RDD, tratando-se de regime disciplinar diferenciado, está totalmente errado, está totalmente inconsistente. Show de bola, senhores? Estão conseguindo entender aqui? Está visualizando as informações? Está bacana esse clima gostoso. E é o clima da aprovação. É só aquela sensação gostosa de tu vens, eu já escuto teus sinais. Eu já escuto teus sinais mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Deve ser isso. Ao seu Valens. Então, tu vens, eu já escuto teus sinais. É a nossa aprovação. Ela tá chegando de mansinho, tá chegando daquele jeitinho totalmente direto ao ponto, mas falando para vocês, vocês já são policiais penais e nem sabem. Galera, deixa eu voltar aqui um assunto que é importante, que ele traz conceitos relacionados ao início da LEP, que ele vai tratar da isonomia. Primeira coisa, eu quero dissertar um assunto com vocês aqui, que ele é importante. Então, já que eu vou falar da isonomia, eu tenho que trazer um outro bizu que volta e meia a banca Instituto OCP, ela cobra de vocês. Qual bizu é esse? Qual informação é essa? A banca Instituto OCP, ela gosta muito de questionar sobre a classificação. E vocês vão pegar lá no artigo 6º. Antes mesmo de falar sobre essa isonomia, eu quero falar sobre a classificação. Artigo 6º. Pode anotar aí no seu material. Vem umas coisas na cabeça e é importante. Artigo 6º, ele vai falar sobre a classificação do indivíduo que adentra na unidade prisional. E a classificação sempre será feita pelo pai. Como assim, professor? Pelo pai. Ó, bota exclusivo aí que esse mnemônico, ele é exclusivo do direto ao ponto. Isso aqui é somente no direto ao ponto que você vai ver. É feito pelo pai, pelo seguinte fato. Eu vou falar que a classificação será feita pela Comissão Técnica de Classificação, porque ela vai ter a necessidade de observar, primeiro, a personalidade. Depois, ela vai observar os antecedentes criminais para conquistar ou para garantir a individualização da execução penal. Então, na verdade, eu peço desculpa, viu, gente? Não é o 6º, é o 5º. Viajei legal aqui. Ah, professor, mas agora eu vou ter que apagar. Pode apagar aí, não tem problema não. A borracha tá paga. Aqui, ó. Artigo 5º. Ele vai falar que os condenados, eles serão classificados conforme o pai, porque eu vou observar a personalidade, os antecedentes criminais, e assim eu vou garantir, com a observação dessa personalidade e nesses antecedentes, eu vou garantir a individualização da execução penal. Eu vou garantir com que esses indivíduos, eles sejam tratados de maneira individualizada. Levem isso para a prova de vocês também, para vocês não errarem. É o seguinte conceito, o artigo 5º, ele nos explica que, para que eu possa ter a classificação de um detento, eu tenho que observar o pai. O pai que vem de personalidade,
antecedentes, assim garantindo a individualização penal. Então, eu conquisto essa individualização, eu vou observar com essa individualização o contexto de tratamento isonômico. Como assim isonomia? Aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. No estabelecimento prisional, todos serão tratados de maneira individualizada. Cada um tem sua essência. Mas eu vou falar que eu não vou fazer nenhum tipo de distinção de natureza racial, natureza social, natureza religiosa ou natureza política. Tem o raposer. O rapozel aqui, deixa eu ver. Deixa eu criar um mnemônico aqui. O rapo-repo, rapozel, do jeito que ficar melhor para vocês. Aqui, ó, zu e o ré aqui, ó. Do jeito que ficar melhor. Mas é vocês lembrarem que aí, ó, raso repo. Exatamente isso, viu, Lucas? É exatamente isso aí, ó. Quando eu pegar, e era um mnemônico que eu tinha criado e tinha esquecido dele. Raso e o repo. Repo. Quase um lepo, mas é repo. Por que raso, repo? Porque eu vou falar de um critério racial, também vou trazer um conceito social, não haverá distinção racial, pouco importa se o indivíduo ele é preto ou branco. Assim também pouco importa se o indivíduo é pobre ou rico, condição social dele. Pouco importa a religião que ele escolheu, bem como pouco importa o conceito político, a filosofia política que ele carrega, ou a ideia sobre política que ele vai levar para a sua vida. Pode ser de esquerda ou de direita, não tem problema algum. Todos eles serão tratados da mesma forma, todos eles vão ficar presos no mesmo local. Então eu vou falar que Nicolás Maduro, ele vai ficar preso junto a detentos da direita. Então eu vou falar ali, galera, pelo amor de Deus, isso aqui é meramente uma explicação pedagógica, tá? Não leva para o coração. Mas eu vou falar que Nicolás Maduro e Bolsonaro eles vão ficar na mesma cela, porque pouco importa se é de direita ou se é de esquerda. Eu vou trazer a conceituação que ambos vão ser tratados da mesma forma. O contexto político não vai afetar em absolutamente nada, bem como o contexto religioso não vai trazer nenhum impacto. E eu também vou falar que o contexto social. Eu só peço a vocês um cuidado, porque a NEP, a norma de execução penal, também fala sobre esse critério de isonomia. Mas a NEP, ela não traz nenhuma informação sobre isonomia no aspecto social. Lá na NEP, na norma de execução penal, só vai falar sobre racial, religioso e político. Aí eu vou pedir para vocês anotarem da seguinte forma: na NEP, NEP, não tem o que? O social. A NEP não vai trabalhar nesse ponto com o social. Show de bola? E daí, senhores, eu quero que vocês tenham um certo cuidado, uma certa atenção com o seguinte conceito. Por quê? Quando falarmos da distinção de natureza sexual, ela acontece? Sim, ela acontece. Obrigatoriamente ela vai acontecer. Até porque, senhores, quando falarmos dessa distinção de natureza sexual, eu tenho aqueles casos onde os indivíduos que se declaram de outro sexo, eles vão ser enviados para outras repartições, para outros pavilhões. E, inclusive, eu vou fazer sim uma distinção de natureza sexual, pois eu vou ter kits diferenciados entre homens e mulheres. Eu vou ter necessidades de tratamento diferente para homens e para mulheres. Existem procedimentos que não podem ser executados para as mulheres. E outro contexto. Aqui eu vou lançar uma perguntinha que é pertinente e importante a vocês. Se na sua prova aparecer a informação que presídio feminino
é local exclusivo de trabalho de policial penal feminina. Vocês vão marcar essa questão como correta? O que vocês acham? Entenderam o questionamento ou ficou vago? Então eu estou aqui, ó. Oh, vocês me dão orgulho demais. É isso aí. Quando falarmos dos presídios femininos, quando eu trouxer a classificação do ambiente interno, ali do setor... Aqui, ó. Deixa eu até explicar isso aqui, que eu explico sempre, mas eu gosto de explicar mais vezes. Isso aqui, ó, é o ambiente interno, ou a área de segurança do presídio. Essa área de segurança é onde existem os pavilhões. Isso aqui são as muralhas externas. Aqui tem várias repartições, almoxarifado, núcleo de atendimento à família, cantina, estacionamento. Ok. Aí aqui tem os pavilhões. Isso aqui é classificado como área de segurança. Isso aqui é classificado como ambiente interno. Nesse ambiente interno, onde tem as gaiolas, as áreas de segurança, os pavilhões, vão ter policiais penais femininas. Agora, esse ambiente externo aqui, eu posso contar com policiais penais masculinos. Que, ó, nas muralhas, tá lá o polícia com uma arma longa na muralha. Ele vai ser um masculino. Na área de segurança, no ambiente interno, policiais penais femininas. Agora, na área externa, na área comum, eu vou falar de tanto policiais penais femininas, como também policiais penais masculinos. Estão entendendo? Pegadinha das mais brabas. Pegadinha que, se o candidato não prestar atenção, ele vai todo e vai feliz ainda. Mas vocês não vão ir, vocês não vão errar. Destacada essa informação, vamos na nossa sequência, vamos nas nossas informações. Senhores, eu fiz para vocês a ideia da isonomia e eu trouxe o conceito da classificação. Atentem-se ao que eu vou falar. Todo preso que adentra na unidade prisional, ele vai ser tratado de maneira individualizada. Todo indivíduo que é enviado para um estabelecimento prisional, ele é tratado de maneira individualizada. E para que serve essa individualização, professor? Para que eu possa garantir a sua plena reeducação, a sua plena reintegração social. E quem que vai cuidar dessa individualização do preso? Quem que vai garantir que essa individualização vai funcionar? Todos vocês já sabem que é aquela coleguinha que é classificada como a babá do preso. Quem que é? A CTC. A CTC que cuida do preso. A CTC que toma cuidado. A CTC que pega o preso desde a data da admissão até a data de finalização da execução penal. A CTC, ela abraça o preso e fala: vem cá, meu filho, eu quero te tratar bem. Vem cá que mamãe cuida. Mamãe banca, mamãe paga e mamãe cuida. Essa CTC, essa Comissão Técnica de Classificação, ela é importante para a sua prova porque a banca Instituto, a OCP, ela ama trabalhar com assuntos relacionados à CTC. A banca Instituto, a OCP, ela já trouxe em 2 concursos diferentes assuntos relacionados à CTC. Aí, ó, Rafael, homem que fala ama, nó. Daqui uns dias compra um BID e daí despega. Mas vamos voltar aqui, galera. Seguinte situação. Eu quero que vocês tenham cuidado, porque eu tenho uma CTC, uma Comissão Técnica de Classificação da LEP, e eu tenho uma Comissão Técnica de Classificação da NEP, da Norma de Execução Penal. Poxa, professor, mas por que acontece isso? Porque, senhores, na vez de vocês tem que ser assim. Se não for sofrido, não adianta. Não tem história para contar depois. Primeira coisa, vamos falar sobre a Comissão Técnica de Classificação, o objetivo dela. Vou até colocar aqui para vocês que o objetivo da Comissão Técnica de Classificação é a garantia da individualização do preso e a garantia da execução penal. Então, cabe à CTC
a manutenção dessa execução penal. Cabe à CTC garantir que a execução penal ela vai funcionar. E o que é a execução penal para você que até hoje lê sobre execução penal e fica pensando, mas para que serve a execução penal? A execução penal ela vai servir para tratar do preso, ela vai servir para curar aquela anomalia social onde o indivíduo ele tem tendências criminosas. Então, a CTC ela vai criar mecanismos de tratamento, ela vai criar mecanismos para cuidar do preso e para tirar dele aquela vontade de praticar condutas ilícitas. É como se ela pegasse e falasse, olha, meu filho, você tem sido mal, você tem feito coisas ruins, vem cá que eu vou cuidar de você. Eu até falei isso na aula, eu vou repetir aqui no YouTube, aqui no Direto ao Ponto, do nosso Telegram, porque a CTC, ela é a babá e, em determinados momentos, ela é aquela que é iludida. Sabe aquela típica situação da pessoa que acredita que ela consegue mudar a outra? Ah, não, mas comigo vai ser diferente. Comigo, ele vai viver uma percepção diferente de tudo que ele já viveu. Ele é ruim, assim, porque ele é mal interpretado. A CTC, ela pensa dessa forma. Não, comigo vai ser diferente. Eu vou cuidar dele, eu vou dar a ele uma condição de dignidade, e a partir disso, ele vai mudar todas as condutas dele. Então, a Comissão Técnica de Classificação, ela vai elaborar todo um programa individualizador para garantir que esse indivíduo vai mudar. Então, a CTC, ela vai pegar ele e vai falar, vem cá, meu filho, deixa eu cuidar de você, deixa eu fazer com que você mude de ideia e se torne uma pessoa melhor. É isso que é a CTC. Sabe, aquele amigo ou aquela amiga que ela tá ao lado de uma pessoa ruim, leva chifre à torta e à direita, mas volta falando, não, mas agora é diferente, agora ele vai mudar, agora ele se arrependeu, eu tenho um plano para fazer ele mudar, eu sei o que eu vou fazer, que ele vai mudar. A CTC é essa, ela vai pegar, ela vai cuidar, ela vai tratar, ela vai falar, não, eu consigo fazer ele mudar. E muda. A resposta fica para vocês, tanto no caso do amigo ou da amiga trouxa, como no caso também da CTC. Enfim, destacado isso, eu quero que vocês guardem como será composta essa CTC. Então, todas as vezes que falarmos da CTC, vocês devem ter atenção que essa CTC ela vai ser presidida pelo diretor da unidade prisional. Todas as vezes que falarmos, pouco importa se é LEP ou NEP, quem preside a CTC é o diretor da unidade prisional. O diretor da unidade prisional, da unidade. Então, quem preside a CTC é o diretor da unidade prisional. Daí eu tenho uma composição, eu tenho um time de futebol que vai cuidar desses anjinhos que estão lá no estabelecimento prisional. Daí eu vou falar que a CTC da LEP, da Lei de Execução Penal, ela vai ser composta de 2 chefes de serviço. O que eles fazem? Eles são chefes de setor de serviço. E daí eu vou falar de um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Já teve questão da banca Instituto AOCP que colocou que seria também 2 psiquiatras. Então fiquem atentos quanto a esses números. Eu tenho que falar que é o diretor, o presidente, eu tenho 2 chefes de serviço, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um psicólogo e um assistente social. Essa aqui é a CTC da LEP. É uma equipe multidisciplinar, uma equipe que vai fazer com que o preso ele possa mudar. Ela vai criar um programa individualizador e vai garantir a melhoria desse IPL. Vai fazer com que esse IPL ele possa se transformar uma pessoa melhor. E daí, senhores, prestem atenção numa coisa que é interessantíssima. Falei para vocês, né? A banca Instituto AOCP ela já cobrou assunto sobre a CTC. Porém, eu tenho uma CTC da NEP. Macacos me mordam. Agora eu tenho que prestar a atenção na CTC da NEP, da Norma de Execução Penal.
A CTC da NEP, ela também vai ser presidida pelo diretor, então ela é presidida pelo diretor, e eu vou ter obrigatoriamente que visualizar a existência de um chefe, não dois. Você vai anotar isso para mim? Vai colocar numa parede aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Meu papelzinho. Eu tô arrancando os papelzinhos todos. Aqui, ó. Tá aqui, ó, papelzinho colado na parede. Isso aqui tá desde o tempo das cavernas. Mas é papelzinho colado na parede para que vocês possam ter informações para não errar. Até o dia da prova, vocês têm que ler todos os papelzinhos que estão na parede de vocês para gravarem as informações. E vocês devem gravar que a CTC da NEP, da Norma de Execução Penal, ela vai ter apenas um chefe do setor de educação. Não são dois chefes. É um chefe, e não é um chefe do setor de serviço, sim, um chefe do setor de educação. Além disso, eu vou ter a figura do psiquiatra, que existe na LEP, assim como existe na LEP, existe na NEP. Eu vou falar da figura do psicólogo, assim como existe na LEP, existe na NEP. E eu vou falar da figura do assistente social, que assim que existe na LEP, também existe na NEP. Mas a norma de execução penal, também chamada como NEP, que é uma norma estadual, ela vai falar desse ser aqui, ó. Quem que é esse ser, meu Deus? Do nada ele aparece. Como que ele veio parar aqui? É o ser que é chamado de representante de obras sociais da comunidade. Para que ele veio aparecer aqui? Qual era o objetivo desse ser? O que ele come? Galera, quem é esse representante de obras sociais da comunidade? Vocês não devem ficar preocupados. Ah, quem que é? O que ele faz? Não. Isso aqui não é assunto para a prova. Vocês só devem entender que ele encontra-se na CTC da NEP, que ele vai aparecer na CTC da NEP. Mas ele está lá na CTC da LEP? Não, o problema é esse, que ele aparece na NEP, mas não aparece na LEP. E você tem que saber isso. Ah, mas por quê? Porque se cair na prova, você vai confundir. Para você não confundir, você tem que gravar. Que a CTC da NEP, da Norma de Execução Penal, ela também conta com um representante de obras sociais da comunidade. Então, além daqueles previstos até agora, ela vai ter um sujeito especial, que é esse representante de obras sociais da comunidade. Show de bola? Conseguiram entender até aqui? Guardaram as classificações, levaram para o coração, sim ou não? Deixa eu só pegar um assunto que também merece pertinência, mas eu vou seguir uma ordem cronológica. Eu vou pegar primeiro o trabalho, depois eu vou pegar sobre as faltas disciplinares e depois eu volto para falar sobre os estabelecimentos prisionais. Senhores e senhoras, seguinte situação que não deve ser perdida de vista. Seguinte informação que é importante para vocês. O trabalho do preso. Vou até colocar aqui, ó, para depois o pessoal não falar que eu menti. Aposta de prova. Aposta de prova. Aposta de prova. Vai ter uma questão falando sobre o trabalho do preso. Eu aposto, minha aposta de prova é uma questão falando sobre o trabalho do preso. Por quê? Porque eu aposto e daí confiem na minha aposta. Vamos lá. Do trabalho do preso, eu tenho que observar as seguintes classificações. O trabalho para o preso condenado, ele é obrigatório. O trabalho para o preso condenado é obrigatório. E o trabalho para o preso provisório, conforme a LEP, conforme a Lei de Execução Penal, o trabalho para o preso provisório, daí eu vou falar que ele vai ser facultativo. E quando falarmos desse trabalho para o preso provisório, ele será executado somente no ambiente interno. Interno. Então, quando trouxermos
a classificação do trabalho e o ambiente do trabalho provisório, eu só tenho essa possibilidade aqui de trabalhar preso provisório no ambiente interno. E aí eu lanço um questionamento para vocês. O preso provisório trabalhando já conta prazo para remissão? Conseguiram entender a pergunta? E essa altura do campeonato vocês devem saber o que é remissão. Oh, que orgulho de vocês. Oi, gente, eu já sinto aqui uma tropa de aprovados. E é isso mesmo, viu, galera? Deixa eu explicar para vocês. Eu vou ter, quando o indivíduo estiver trabalhando, eu já vou ter a classificação que esse indivíduo, primeiro momento, ele vai, deixa eu até colocar aqui, mesmo trabalhando provisório, esse período que ele trabalha provisoriamente já vai contar como prazo para remissão. E eu também tenho a possibilidade de contar o prazo que ele cumpriu provisoriamente para a detração de pena. Então, vai diminuir o prazo final quando for aplicada a sentença. E daí, senhores, eu vou falar para vocês seguinte tópico. Não há previsão de vínculo de CLT para o preso. E aí eu fui questionado por um aluno, professor, mas aqui, o trabalho do preso sempre será remunerado? É correto falar sobre isso? E o que vocês acham? O trabalho do preso sempre será remunerado? Se aparecer uma questão assim, falando que o trabalho do preso sempre será remunerado, vocês marcariam ela como correta ou como incorreta? Aí, o senhor Felipe e também os demais colegas, tenham cuidado, tenham muita atenção. Eu vou pedir a vocês para fazerem uma observação com aquele aspecto do Código Penal. Porque a banca Instituto AOCP, ela é uma banca multidisciplinar. O que significa isso? Ser uma banca multidisciplinar. Como que significa essa ideia? Banca multidisciplinar. Não entendi, professor. É porque a banca, a OCP, ela pode colocar na questão de vocês, conforme previsão do Código Penal e conforme previsão da LEP. E aí vocês vão ter que recorrer à previsão do artigo 39 do Código Penal. Pode pegar ele fazendo favor. O artigo 39 do Código Penal, ele vai falar sobre essa remuneração. Mas antes de falarmos sobre essa remuneração, eu tenho que explicar uma coisa para vocês que é pertinente. Senhores, a prestação de serviços à comunidade não é trabalho. Anota para mim, fazendo favor. Pode anotar, Otávio, também pode anotar o Simon, pode anotar todo mundo. Seguinte, a prestação de serviços à comunidade não é trabalho. A prestação de serviços à comunidade é modalidade de pena. Não é trabalho. Eu não estou falando de um trabalho. Eu estou falando de uma pena. Então, vocês devem entender, a prestação de serviços à comunidade não é classificado como trabalho, e sim como pena. E em decorrência de ser uma pena, o indivíduo ele não pode receber. Entenderam a jogada aqui? Entenderam a ideia? Conseguiram vislumbrar os assuntos que aqui estão sendo destacados? Então é isso. É importante para a prova de vocês. A prestação de serviços à comunidade não classifica-se como uma modalidade de trabalho, e sim como uma modalidade de pena. Mas eu quero voltar sobre outros assuntos. Eu quero apresentar outras informações. E dessas outras informações, eu quero que vocês entendam o seguinte conceito. Quando falarmos sobre o trabalho do preso, vocês vão ter que incluir na cachola de vocês, na cabeça de vocês, que o artigo 39 do Código Penal, ele vai falar que o trabalho do preso sempre será remunerado. É estranho, dá aquela sensação de agonia, mas é correto. O trabalho do preso sempre será remunerado. Pode pegar o Código Penal que vocês vão ver. O trabalho do preso sempre será remunerado. Onde que está isso? Artigo 39. Para quem tiver com o Código Penal fácil aí, pesquisa para mim, fazendo favor. Vocês vão entender o que eu estou falando. Lá vai falar, o trabalho do preso sempre será remunerado.
Daí, eu vou entrar num conceito que se assemelha ao conceito da LEP. Vou chegar também, o Fernando, sobre essa classificação dos maiores de 70 anos de idade, beleza? Mas o trabalho do preso sempre será remunerado. E você não pode confundir o trabalho do preso sempre sendo remunerado com a ideia do trabalho do preso sempre será obrigatório. Porque também seria uma baita de uma questão colocar o trabalho do preso sempre será obrigatório. Está errado. O Código Penal ele fala que o trabalho do preso sempre será remunerado. Então, eu tenho que pegar uma condição que é vinculada entre LEP e NEP, porque em ambas as matérias vai aparecer que o trabalho do preso terá proteção da Previdência Social. A LEP também fala sobre essa proteção da Previdência Social. Então, é importante fazermos uma assimilação daqueles conceitos lançados na LEP, daquelas ideias trazidas da LEP e também das ideias trazidas dentro aqui dos assuntos, dentro dos conceitos vinculados ao Código Penal. Porque os dois artigos, eles podem aparecer na prova dos senhores. Os dois artigos, eles podem ser vinculados na prova dos senhores. Show? Conseguiu entender? Tá bacana até aqui? Vamos na sequência das nossas informações. Então tá aqui, ó. Falei sobre essa previdência, trouxe o conceito sobre o trabalho do preso sempre ser remunerado, falei sobre a não aplicação da CLT, e esse assunto aqui é um assunto que a banca Instituto OCP ama cobrar em suas provas. A banca Instituto OCP, ela olha para esse assunto e fala, nossa, é esse aqui que eu vou cobrar, que é sobre a remuneração do preso. Vocês devem ter atenção, vocês devem ter cuidado, pois a remuneração do preso, ela pode ser inferior ao salário mínimo. A remuneração do preso pode ser inferior ao salário mínimo. Em qual proporção? Aqui, ó, o trabalho remunerado, o trabalho do preso pode ser inferior ao salário mínimo na proporção de 3/4. A banca Instituto OCP já cobrou muito isso aqui em suas provas e pode repetir essa pegadinha. Então, sim, o trabalho do preso pode ser inferior ao mínimo. Pode ser inferior ao mínimo. Inferior ao mínimo. Show de bola? Preso trabalha em casa grande. Casa grande tem 3/4. Exatamente, gostei desse mnemônico. Aí, ó, vocês estão ficando bom. Vocês estão conseguindo essa ideia de criarem mnemônicos de forma rápida. Então, peguem aí a previsibilidade que vai falar para vocês que o preso que trabalha em casa grande, ele vai ter a possibilidade de 3/4, porque ele pode receber 3/4 inferiores ao salário mínimo. E, senhores, eu quero fazer um destaque para vocês. Condenado por crime político não é obrigado a trabalhar. Isso aí está lá na LEP de forma expressa. Como assim, professor? Quem que é esse condenado a crime político? É aquele indivíduo que é condenado por um crime de opinião. É aquele indivíduo que é perseguido por um regime ditatorial, que é perseguido pelas manifestações ou pelas opiniões que ele manifestou perante a determinados casos. Então, é aquele indivíduo que, porventura, ele tem uma opinião política e, em decorrência dessa opinião política, ele é perseguido e essa perseguição faz com que ele seja preso. Nesse caso, quando comprovadamente ele for classificado como preso político, ele não vai ser obrigado a trabalhar. Então, se na sua prova aparecer que o preso político ele não é obrigado ao trabalho, está correto. E outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês que é importante. O preso, quando porventura ele estiver indo ou não trabalhar em uma entidade privada, ele pode se negar a trabalhar naquela entidade privada. Como assim?
Para quem é aqui de Belo Horizonte, para quem é de Minas Gerais, sabe que a empresa Fiat, o trabalho dela, o trabalho do setor de produção, é pesadíssimo. Não é qualquer pessoa que aguenta. O trabalho na Fiat é muito pesado. Pode acontecer do preso receber uma carta de recomendação para trabalhar na Fiat e falar não tenho interesse porque não aguento o rojão lá na Fiat? Pode. O preso ele pode se recusar o convite quando ele for trabalhar em entidades privadas. Quer dizer que ele pode se recusar a trabalhar? Não, ele não pode se recusar a trabalhar. O que ele pode fazer é se recusar a trabalhar em entidades privadas. Quando ele se recusar a trabalhar em entidades privadas, ele vai ter que trabalhar dentro da unidade prisional, ok? Então, ele se recusou a trabalhar nessas entidades privadas, logo ele vai ter o direito a trabalhar dentro da unidade prisional. Outro conceito que é importante, senhores, e vocês erraram as questões, e eu fiquei com o coração partido. Primeira questão postada no nosso grupo do Sentença Final, eu tive um índice de erro que eu falei, poxa, que isso, será que eu deixei o enunciado muito bagunçado? Mas depois eu entendi qual foi o motivo. Deixa eu trazer para vocês. Galera, tenha muito cuidado, tenha muita atenção quanto ao aspecto do direito, aqui do trabalho do preso e dos dias de descanso. Quais serão os dias de descanso perante ao trabalho? Os presos, eles vão ter direito a trabalhar? Vão. E quando eles vão poder descansar em decorrência desse trabalho? Eles vão poder descansar nos domingos e feriados? Sim, senhores, vocês vão entender que os presos, eles vão ter direito a trabalhar sem problema algum, e eu tenho uma previsão dentro da LEP que a jornada desses presos será de 6 a 8 horas diárias, com a possibilidade de descanso nos domingos e nos feriados. A letra da lei, ela fala preferencialmente nos domingos e nos feriados? Não, ela vai falar que o descanso, ele acontecerá nos domingos e nos feriados. Na LEP, na Lei de Execução Penal, aparece a previsibilidade que os descansos ocorrerão nos domingos e nos feriados. A LEP, ela vai ser clara em dizer para vocês que o descanso ocorrerá nos domingos e nos feriados. Agora, na NEP, pode colocar até aí, ó, pode colocar no cantinho aí, na NEP, norma de execução penal, o descanso será preferencialmente aos domingos. Na NEP fala que o descanso é preferencialmente aos domingos. Na LEP, na Lei de Execução Penal, vai falar que o descanso ele acontecerá nos domingos e nos feriados. Isso aqui é prato cheio para a banca Instituto AOCP cobrar na sua prova e te derrubar e te jogar no buraco. Você não vai errar essa questão. Você não tem o direito de errar essa questão. Então, aqui, ó. Mas a diferença entre LEP e NEP, exatamente essa ideia. Então, a Carol, ela trouxe o conceito aqui bem destacado. Eu tenho a diferenciação entre LEP e NEP. Por quê? Na NEP vai falar, primeiro, a NEP, a norma de execução penal, ela não faz classificação de jornada mínima, ela não vai falar sobre a jornada mínima, e, além disso, a NEP, ela vai trazer a conceituação para vocês que os descansos ocorrerão preferencialmente aos domingos. Os descansos, eles serão executados preferencialmente aos domingos. Estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio? Estão conseguindo visualizar as informações que aqui foram lançadas? Tá bacana até aqui? Não, excelente. Muito bom, galera, muito bom. Fico feliz, inclusive, com esses conceitos. Galera, seguinte, tem que falar sobre mais conceitos relacionados ao trabalho. E aqui eu só peço a vocês que tenham também muito cuidado. Porque o preso que quer trabalhar externamente, ele tem que dar. Por que ele tem que dar? Ele tem que apresentar, primeiro, a aptidão.
Depois, disciplina e responsabilidade. Além disso, tem que cumprir 1/6 da pena para que ele possa ter o direito ao trabalho externo. Então, todo preso que quer trabalhar externamente, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar disciplina, aptidão e também vai demonstrar responsabilidade, além do cumprimento dessa proporção de 1/6 da pena, assim conquistando o seu direito de trabalhar. Show? Dito isso, trouxe aqui um condensado daquelas principais informações relacionadas à ideia do trabalho do preso. Eu vou pedir a vocês que marquem esse tópico do trabalho do preso com uma estrelinha. Na verdade, coloquem 2 estrelinhas, porque é minha aposta de prova. Eu trouxe aqui, não foi à toa, porque acredito muito que o examinador ele possa trazer uma questão sobre esse assunto para vocês. Então, tenham cuidado, tenham atenção sobre esse conceito. Agora, eu tenho que entrar nos conceitos, eu tenho que entrar sobre os elementos das faltas graves. Isso aqui, ó, vocês podem printar. Por quê? Primeiro, o que a falta grave pode impactar na vida do preso? O que a falta grave pode fazer de prejuízo para o preso? Daí eu criei essas informações, criei não, né? Tirei da letra da lei essas informações, pois elas são importantes para vocês, pois elas podem fazer total diferença na hora da prova. E tá aqui, ó, seguinte ideia. Quais são os principais efeitos que uma falta grave pode ocasionar? Primeiro, a falta grave, ela pode interromper o prazo para a progressão de regime. Então, quando o preso praticar falta grave, ele vai interromper o prazo para que ele tenha o direito à progressão de regime. Pode também gerar regressão de regime. E questiono a vocês, quem decide sobre a regressão de regime? É o juiz da execução ou o diretor da unidade prisional? E a regressão de regime, ela é uma modalidade de sanção disciplinar? Conseguiram entender os 2 questionamentos? Ou não? Ou vocês estão bons? É isso, só os bons. Ô, galera, vocês me dão uma alegria danada. Eu fico muito feliz em ver isso. Senhores, progressão e regressão de regime, pode até anotar aí, ó. Progressão e regressão de regime, quem decide é juiz. Pode deixar no seu material muito bem destacado. Progressão e regressão de regime, quem vai decidir é o juiz, beleza? E a falta grave, ela vai impactar, ela vai trazer impacto direto nessa progressão e nessa regressão de regime. E daí, senhores, as faltas graves, elas podem revogar as saídas temporárias, e também vou explicar para vocês sobre essas modalidades, autorização de saída e permissão de saída. Ela pode impactar numa proporção de perda de até 1/3 do período do tempo remido. A falta grave pode ocasionar no RDD, no regime disciplinar diferenciado, e essa falta grave, ela pode fazer com que ocorra a suspensão ou restrição de direitos, além de ocasionar isolamento disciplinar. Então, na hora da prova, vocês devem lembrar quais são os efeitos que uma falta disciplinar ela pode ocasionar para um preso. Todos esses efeitos aqui, eles estão dentro da LEP. Eu fiz um condensado da LEP e trouxe aqui sobre esses efeitos vinculados à falta disciplinar. Porque eles ficam soltos na LEP. Fica horrível. Você pega lá, primeiro, o RDD. Aí depois você vai pegar lá outro efeito na remissão. Aí você vai pegar outro efeito relacionado às saídas temporárias. Eu juntei tudo. Pronto, tá aqui, ó. Resolvi direto ao ponto. Isso aqui é a metodologia direto ao ponto, galera. Para quem está visualizando essa aula inaugural no YouTube, eu não vou conseguir disponibilizar as demais aulas para vocês no YouTube, mas se vocês tiverem interesse em ter continuidade, a metodologia direto ao ponto, procura lá no Hotmart, ou pode mandar mensagem no WhatsApp, tá até aqui, ó, deixar o WhatsApp para vocês, para que eu possa passar o link do Hotmart para vocês e vocês possam acessar o direto ao ponto, metodologia sentença final. Aqui, direto ao ponto
o nome não é à toa, é porque a gente trabalha com aquilo que é importante, sem enrolação, sem firula, sem querer fazer com que vocês perdam tempo com aquilo que não é interessante. Tudo aqui vai ser numa metodologia do direto ao ponto. O WhatsApp está aqui, 99818-6382. Deixa eu ver. CTC vai opinar sobre a progressão e a regressão? Sim, a CTC ela vai lançar o seu parecer sobre essa possibilidade da progressão e de regressão, mas eu quero que vocês tenham também uma atenção. Eu quero que vocês aqui tenham um certo cuidado. Peguem para mim, fazendo favor, o artigo 123, se eu não me engano. Deixa eu só chegar nele aqui para poder me situar sobre ele, só para trazer essa informação para vocês. Tá aqui. Parará, pororô. Ok, não é ele não. Então deixa eu pegar aqui. Que vocês vão visualizar. E daqui a pouco eu vou trazer isso para vocês de uma forma melhor. Ah, tá bom. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão pegar para mim, e foi importantíssima a pergunta da colega, peguem para mim o artigo 112, tá lá no artigo 112, e eu quero que vocês leiam o parágrafo primeiro. Podem anotar aí, ó, artigo importante de leitura, porque é inovação legislativa. E se é inovação legislativa, eu tenho que colocar um sinal de alerta. Artigo 112, parágrafo primeiro. O artigo 112, parágrafo 1º, ele carrega uma importância, porque olha como que o examinador ele pode ser maldoso. O artigo 112 ele começa com a seguinte narrativa. Em todos os casos de progressão, o apenado somente terá o direito de progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional. Você sabe o que o examinador vai fazer para te jogar no buraco? Sabe o que o examinador vai fazer para você se sentir a pior pessoa do mundo? Ele vai colocar que, quando falarmos da progressão de regime, eu tenho a possibilidade de progressão de regime, desde que ele tenha boa conduta carcerária, comprovada por ato da Comissão Técnica de Classificação. Fica gostoso de ler, fica totalmente harmônico no seu ouvido, porque você vai pensar, a CTC mesmo, a CTC faz isso, a CTC faz aquilo, mas na hora que você assustar, tem uma naba voadora passando na sua frente e de repente ela sumiu, e você não sabe onde que ela entrou, mas ela teve um local para poder entrar. Então, vocês prestem atenção e tomem cuidado quanto a isso, quando falarmos sobre o contexto de atestado de boa conduta para progressão de regime, pode anotar isso aí, viu? Anote isso aí, porque isso aí tem cheiro de banca OCP. Quando falarmos de atestado de boa conduta para progressão de regime, quem vai apresentar esse atestado de boa conduta para progressão de regime será o diretor da unidade prisional. Fica com um cheiro, fica com uma vontade de ser a CTC, mas não é a CTC. E se aparecer CTC na sua prova, é porque o examinador ele quer com que você caia na maior maldade do mundo. Eu posto essa questão para vocês hoje lá no meu Instagram e vocês vão ver. A maioria dos alunos vão errar. A maioria dos alunos vão marcar essa resposta como a correta. E eu peço que tenham atenção, eu peço que tenham cuidado, porque em todos os casos o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas ali de vedação, as normas que vedam a progressão. E aí, senhores, eu tenho que entender, e aí eu tenho que visualizar que o exame criminológico e os procedimentos adicionais do exame criminológico, quem cuida é a CTC, ok. Quando falar de exame criminológico, daí sim eu tenho um caminho para a CTC. Mas quando falarmos do contexto relacionado a atestado de boa conduta, esse atestado de boa conduta, ele é dado, ele é apresentado
pelo diretor da unidade prisional. Pegaram essa informação, visualizaram esse assunto? Isso aqui, nossa Deus do céu, essa aqui é a maior maldade, essa vai ser minha maior vigarice se o examinador trouxer. Mas você que está aqui no Direto ao Ponto não vai cair nessa pegadinha, não vai errar essa questão, porque você está bem estruturado, está bem direcionado. E galera, dê uma olhada aqui. Aqueles que estão no YouTube, meu muito obrigado. Temos agora uma aula que nem mesmo foi anunciada, nem mesmo foi falada, mas eu tenho aqui a grata responsabilidade de ministrar uma aula para 32 alunos no YouTube. Isso aqui me deixa muito feliz. Agora temos 33 alunos no YouTube. Ô, Carol, é mesmo, né? Eu esqueci de passar o intervalo com vocês. Vão tomar um suco? Vão beber uma água? Vou ali pegar aquele suco, fazer um suco de morango, para poder voltar aqui hidratado, oxigenado. Então, vou esperar dar 20 e 25 para que eu possa fazer o intervalo com vocês. Vou fazer um intervalo de 25 minutos para ficar melhor. Hoje vai ser 25 minutos. Os outros dias vai ser um tempo menor, porque eu tenho que jantar. Então, vamos fazer um intervalo de 25 minutos e, a partir daí, vamos voltar às 9 horas da noite para darmos continuidade com as nossas previsões relacionadas à Lei de Execução Penal. Para vocês que estão no nosso ao vivo do YouTube, galera, quer continuar assistindo essa aula? Quer continuar nessa metodologia de sentença final? Entre em contato comigo. Vamos entrar lá no grupo do Hotmart, grupo do Telegram. Quem está lá no Telegram sabe que a coisa está legal, que os assuntos estão bem pertinentes. Entra lá no grupo do Telegram, entra lá no nosso Hotmart e dá essa sequência, pois serão aulas de hoje até o dia 23, só com o professor top, só professor que está preparado aí para garantir a aprovação de vocês. Querem mais informações? Podem entrar em contato no WhatsApp 998186382 ou também podem entrar direto lá no meu perfil do Instagram, professor.luiz01. Vou ter a maior alegria em respondê-los. Menos de 11 por dia para ter o melhor conteúdo. Aí, ó, gostei desse destaque. É menos de R$11 por dia para que vocês possam ter o melhor conteúdo. Galera, R$11 hoje em dia não está sendo nenhuma coxinha ou refrigerante. Vocês vão comprar uma coxinha ou refrigerante, se for no aeroporto, R$11 vocês apanham lá na porta do aeroporto para poder comprar coxinha. Ou compra coxinha, ou compra refrigerante. Então, vale a pena esse valor investido. Vocês vão visualizar que vocês não vão perder absolutamente nada com ele. Destacado isso, intervalo para vocês. Voltamos às 21 horas em ponto. Agradeço a atenção de todos. Espero que até aqui tenham gostado da aula. Então, até a volta do nosso intervalo.